Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo está novamente nas oitavas de final da Libertadores. Mas a forma como chegou lá está longe de ser motivo de comemoração. A vitória suada por 1-0 contra o Deportivo Táchira no Maracanã garantiu a vaga, mas também expôs uma série de problemas que se repetem há 3 edições da competição. Pela terceira vez consecutiva, o rubro-negro termina a fase de grupos em segundo lugar. Um sintoma claro de um desempenho aquém do esperado. Mas antes de tudo, meu querido, se você for torcedor raiz, deixe seu like e se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação. E fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Um filme repetido, 2023, 2024 e agora 2025. Desde a conquista invicta em 2022, quando o Flamengo levantou a taça com autoridade, o time parece não conseguir mais se impor na primeira fase da competição. Em 2023, o elenco ainda era o atual campeão, mas acabou perdendo o primeiro lugar para o Racing, mesmo somando 11 pontos. Naquele ano, caiu logo nas oitavas para o Olímpia, após perder por 3-1 no Paraguai. Em 2024, a queda de rendimento foi ainda mais clara. O time somou apenas 10 pontos em um grupo teoricamente acessível, com Bolívar, Palestino e Milionários. A classificação veio com muito sofrimento e graças aos 100% de aproveitamento no Maracanã, o Flamengo até eliminou o Bolívar nas oitavas, mas parou no Peñarol nas quartas, após ser derrotado no jogo de ida em casa. Agora, em 2025, o rubro-negro terminou com 11 pontos empatado com a LDU, mas perdeu o primeiro lugar novamente por causa do saldo de gols. 4 dos equatorianos contra 3 dos brasileiros. O roteiro se repete, a campanha inconsistente, dificuldade fora de casa, tropeços inesperados e classificação apenas no limite. Desempenho irregular e sintomático. A campanha de 2025 é mais um reflexo da falta de consistência do time. O Flamengo somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os números chamam a atenção, apenas 6 gols marcados em 6 partidas, média de 1 gol por jogo e 3 sofridos. Mesmo contra o lanterna do grupo, o Táchira, que não pontuou e parecia presa fácil, o time teve extrema dificuldade para marcar. A vitória do Maracanã só veio aos 20 minutos do segundo tempo com o gol de Léo Pereira e foi selada por um milagre, do Rossi aos 49 minutos da etapa final. O goleiro salvou o time da eliminação precoce com uma defesa digna de final de campeonato. Felipe Luiz defende o time e aponta dificuldades. Após a partida, o técnico Felipe Luiz classificou a vitória como heróica, exaltando o cansaço físico dos jogadores e a dificuldade imposta por um Táchira extremamente retrancado. Segundo ele, a estratégia dos venezuelanos de colocar até 10 jogadores dentro da área dificultou as ações ofensivas do Flamengo, algo que nem o Manchester City, em suas palavras, conseguiria furar facilmente. Pessoal, menos, Menos. Assim, eu entendo a dificuldade, mas com jogadores técnicos que nós tivemos, desculpa, tá? Isso é desculpa, tá? Seguimos aqui, ele também destacou o desgaste físico acumulado após o jogo contra o Palmeiras fora de casa 3 dias antes. Segundo o treinador, alguns jogadores atuaram no sacrifício, como Gerson, Bruno Henrique, Alan e Alexandro. Problemas de criação e finalização. Um dos principais pontos de crítica, foi a falta de finalizações de média e longa distância. Questionado sobre isso, o Felipe Luiz afirmou que essa não é uma característica da maioria dos jogadores do elenco, apenas Luiz Araújo e Pedro teriam, segundo ele, o hábito de arriscar de fora de área. Mesmo treinando essa opção, o treinador justificou
que a escolha final sempre acaba sendo dos jogadores. A falta de alternativa para quebrar defesas fechadas vem sendo uma constante nas últimas temporadas, e isso pode se tornar ainda mais problemático nas fases de mata-mata, quando o nível dos adversários sobe e o espaço dentro de campo diminui ainda mais. Pessoal, vamos lá. Sério agora, tá? Isso que está acontecendo com o Flamengo não é mais um acaso, né? Se fosse uma vez só, a gente poderia chamar de fatalidade. Mas 3 anos seguidos é síndrome. Síndrome de perder chances, de não matar o jogo quando pode. E qual é o remédio? Pergunto para vocês, qual é o remédio? O remédio é fazer gols. É simples, é fazer gols. Em 2025, isso tem sido um problema constante. Todo jogo temos chances de fazer 2, 3, até mesmo 4 gols. Finaliza bastante, mas não marca. Eu vou ser repetitivo aqui. Precisamos urgentemente de fazedores, né? Fazedores de gols. O ataque do Flamengo precisa ser reformulado, gente. Números recentes não mentem. Nos últimos 10 jogos, o ataque do Flamengo marcou apenas 6 gols. Uma média de 0,6 por jogo, o que é muito, mas muito baixo dos padrões do clube. Isso depois daquela goleada, hein? Aquela goleada por 4-0 sobre o Corinthians, lá no fim de abril. E mesmo com o Flamengo tendo o melhor ataque da Série A em 2025, com 62 gols e uma média de 1,88 por jogo na temporada, os últimos jogos mostram uma queda brusca de rendimento ofensivo. Olha esse dado absurdo aqui, ó. No último jogo, o time finalizou 11 vezes, né? De dentro da área. Não, no caso foram 9 vezes dentro da área e mais 11 de fora. E só conseguiu fazer um gol. A pergunta é, de quem é a culpa? Gente, a gente finalizou 9 vezes de dentro da área. E ainda tivemos uma chance com aquela cabeça. O Gerson estava sozinho. E cabeceou na mão do goleiro. Se ele cabeceasse um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, já dificultava. Ele cabeceou na mão do goleiro. É uma coisa que ele tem que melhorar. A gente vem falando aqui no canal. O Gerson ele está pisando mais na área, mas não está fazendo os gols. Então não sei o que acontece, gente. Pelo amor de Deus. Não é que ele estava sendo pressionado, ele estava sozinho para cabecear, ele cabeceou na mão do goleiro. Ele estava lá, ele estava bem posicionado, entrou entre as linhas da zaga, fez tudo certinho, mas na hora de finalizar, não sei o que acontece com esse time. Então, assim, 9 vezes dentro da área. E quem está falando que não chutou fora da área, ele chutou 11 vezes fora da área. Chutou 11 vezes fora da área. Só que algumas foram no gol, outras foram para fora e foram defendidas. Não foi feito o gol, que é a essência do futebol. Certo? Eu respondo quem é a culpa, tá? Se eu estou perguntando, eu mesmo vou responder, tá? A culpa é dos jogadores. Eu sempre falo aqui no canal. Jogadores têm 70% da responsabilidade, o técnico tem 30%. E se o time cria chance, se chega na cara do gol e a bola não entra, o técnico já fez a parte dele. Quem finaliza, gente, é uma coisa tão simples, quem finaliza é o jogador. O técnico faz a tática, faz a estratégia para que o jogador tenha a oportunidade. O Flamengo tem as oportunidades, só que não faz gol. Então a culpa é de quem, meu querido? A culpa é do... Para com essa história de colocar a culpa sempre no técnico. Ele tem suas responsabilidades, mas é muito menor do que as dos jogadores. E o trabalho dele está sendo muito bem feito nesse sentido. O Flamengo está na Libertadores, principalmente,
está tendo várias chances de ampliar o placar e de colocar de sair na frente, coisa que não faz. Às vezes sai na frente, mas passa sufoco. Por quê? Porque não não deixa, entendeu? Não deixa a bolinha lá dentro da rede. Não coloca a bola lá no fundo das redes. Esse é o problema do Flamengo. Não é o técnico. Não é o técnico. Tá? Resumindo, temos um elenco qualificadíssimo, temos um treinador que dá padrão de jogo, mas falta eficiência na frente. Falta eficiência na frente. E se essa síndrome não for tratada logo, vai custar caro, como nos últimos 2 anos. Tá? Seguimos. Uma noite de dramas e vaias. Tá. O clima do Maracanã refletiu a campanha misto de angústia, frustração e um alívio quase constrangido. As vaias foram ouvidas durante boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando o time mostrou lentidão. Pouca inspiração ofensiva e muitos erros na tomada de decisão. Jogadores-chave como Arrascaeta, Pedro e Gerson destoaram em intensidade e qualidade. O uruguaio ainda levou um cartão amarelo que o suspende da partida da ida das oitavas de final. O torcedor esperava mais e, com razão, cobrou. E o que vem agora pela frente, né? Com a classificação em segundo lugar. Antes de eu continuar aqui, pessoal, deixa eu falar sobre as vaias. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu detesto isso. O torcedor tem que ser um pouco mais inteligente. É isso mesmo, o torcedor tem que ser um pouco mais inteligente. Vaiar durante a partida e no intervalo não é uma coisa dos mais inteligentes. Só atrapalha. Se quer atrapalhar seu time, continua vaiando durante, no intervalo. Eu não gosto, mas eu aceito no final do jogo. Acabou o jogo, o juiz apitou, eu aceito. Eu também acho que não vai adiantar nada, porque isso daí é uma bola de neve. Você faz no final do jogo, o jogador já fica pensando nisso para o próximo jogo. Então eu não faria, mas eu até aceito isso. No final da partida, pitou, tá com raiva, vai lá, dá uma vaiada, beleza, tudo bem. Mas durante e no intervalo, pelo amor de Deus, gente, que torcedor é esse? Você torcedor que faz isso durante e no intervalo, que vaia o seu time, você está favorecendo o adversário. Você está colocando pressão no time que não precisa. Já está jogando mal. Se colocar mais pressão, vai jogar pior ainda. O que aconteceu no final do jogo? Uma pressão danada do Deportivo Táchira. Por que será? Será que não tem nada a ver com as vaias que eles tomaram? O jogo já estava tenso, não estava fazendo gol. Aí faz o gol, de repente dá um pouco daquela relaxada, vaia, não sei o quê. Como é que fica a cabeça do jogador? Torcedor, seja um pouco mais inteligente. Você já saiu de casa, já está lá, 9h30 da noite, horário horroroso horário. Vai chegar de madrugada em casa. Para quê? Para, em vez de incentivar, você prejudicar seu time? Que bagunça é essa, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Seguimos aqui. E desculpa aí, tá? Mas isso eu não aceito. E eu vou falar aqui no canal. Quem não gostar, não acompanha o canal. Simples assim. Porque torcedor bom é aquele que sabe, que é inteligente, que vai lá para apoiar o time. Torcedor que é pouco inteligente nem precisa ir no estádio. Nem precisa ir no estádio. Seguimos aqui. O que vem pela frente? Com a classificação em segundo lugar, o Flamengo terá que decidir fora de casa nas oitavas e enfrentará um adversário do pote 1, que inclui times como Palmeiras, River Plate, São Paulo
Internacional, Estudiantes e a própria LDU, né? Que classificou o time horroroso da LDU, um dos piores times que eu já vi da LDU, classificou na frente do Flamengo. Ou seja, o caminho para o sonho do tetracampeonato começa mais complicado. E se quiser, né, seguir adiante, o rubro-negro vai precisar mais do que atuações heróicas, vai precisar de consistência, organização, inspiração ofensiva e, principalmente, não depender tanto de milagres individuais, né, como aconteceu, né, com Léo Pereira agora, fez aquele gol, e o Rossi que está fazendo milagre o tempo inteiro, né? Torcida segue exigindo, os mais de 66 mil presentes no Maracanã deixaram claro que querem mais, gritaram, apoiaram, vaiaram e ao final pediram mais disposição. O Flamengo de 2025 ainda não conseguiu empolgar o seu torcedor e o tempo começa a ficar curto, com adversários mais fortes no caminho, não há mais espaço para atuações normais. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo vem enfrentando uma sequência pesada de partidas decisivas, né? Tivemos confrontos diretos contra o LDU, depois Palmeiras e agora desse jogo tenso contra o Deportivo Táchira. É natural que a intensidade caia um pouco, até porque o desgaste é real. E olha que eu sou um defensor ferrenho da tal intensidade, viu? E mesmo com desfalques importantes no meio de campo, o time tem se virado. Mas a verdade é que com essas ausências, né, principalmente, né, do De La Cruz e do Pulgar, o que sobra no banco são terceiras opções ou, no máximo, adaptações, como tem sido o caso do Varela, tá? Que tem feito um papel importante ali no centro, mesmo não sendo sua função original. Mas o que não dá, pessoal, e eu falo com todo respeito, é ter que contar com o Rossi salvando no fim com uma defesa espetacular para evitar um vexame ainda maior do que já foi essa campanha na Libertadores de 2025. Aliás, Rossi merece um destaque especial nos últimos 3 jogos, tá? Nos últimos 3 jogos, ele teve participação direta, cara. Direta, nas vitórias, né, do Flamengo. Monstro de goleiro, frio, decisivo, seguro. Pode estar nascendo, pessoal. Tá? Agora eu vou chutar pra galera. Pode estar nascendo um novo ídolo no gol do Flamengo. Eu acredito nisso. Se ele continuar com essas atuações, muito seguro, e a torcida já começa a perceber isso também. E olha só, esse gol do Léo Pereira tem cara de momento especial, né? E se eu não me engano, parece jogada ensaiada, tá? Esse gol do Léo Pereira, que ele vem saindo, ele fica parado lá no bico, no meio ali, na lua da grande área, né? E quando o Luiz Araújo corre para a bola, ele faz um movimento na diagonal, correndo para o espaço vazio entre os zagueiros, né? Sai sozinho na cara do gol. Parece jogada ensaiada, tá? O zagueiro tá em uma fase excelente, jogando muita bola. E aqui no canal é assim, gente. Aí o pessoal vai falar, mas daqui a uns vídeos atrás você tava criticando, eu falei assim, mas essa é a função do canal mesmo. Se o cara joga bem, a gente fala bem. Se o cara joga mal, a gente fala mal. Mas se fizer pênalti, bobo, ou jogar mal, a gente vai criticar sim, sem passar pano, meu. Tá? Resumo da ópera, tá? A intensidade caiu, sim, mas é compreensível. O time sentiu os desfalques, sentiu. O elenco está sendo testado no limite, está. Mas o Rossi está segurando esse time. E o Léo Pereira vive um momento incrível. Agora, a pergunta é, vamos conseguir manter esse gás no mata-mata da Libertadores? Porque se não elevar o nível, pessoal, não vai ter Rossi que aguente, tá? A classificação foi um alívio, sim, mas também um alerta importante para os jogadores, o técnico e a torcida, meu querido! Crédito GE, lance, coluna do Fla,
Site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Bem, meu querido, obrigado por flamengar comigo e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!